Essas tecnologias já estão sendo testadas em diversos estágios, algumas em protótipo, outras em piloto, outras em bancada. Trabalho liderado pelo nosso centro de pesquisa da Petrobras, com estreita participação de fornecedores de bens e serviços. Existe um boom de construção de centros de pesquisas no Brasil, de fornecedores internacionais e nacionais cooperando conosco e com universidades brasileiras, tirando proveito de um fato que é consequência do porte de pré-sal, que é a escala. Essa é uma diferença fundamental do pré-sal para a bacia de Campos. A primeira delas é a escala, eu mostrei os volumes, mostrei a comparação das áreas, e o pré-sal é bem maior do que a bacia de Campos, e tudo que tem escala permite um planejamento de médio e longo prazo muito mais cuidadoso. A segunda grande diferença do pré-sal para a bacia de Campos, em termos de história das duas áreas, é que na bacia de Campos, a nossa visão do potencial da bacia de Campos foi sendo construída ao longo do tempo. A primeira descoberta ocorreu em 74, as descobertas de águas profundas ocorreram em meados dos anos 80, 10 anos de distância. E a primeira imagem que a gente tinha do potencial da bacia foi se modificando ao longo do tempo. No pré-sal, as descobertas já feitas nos dão uma noção jamais precisa, mas muito boa, do potencial da bacia no momento zero da bacia. Isso permite um planejamento da infraestrutura e um planejamento estratégico diferente daquele que a gente pôde fazer na Bacia de Campos, onde o conhecimento foi sendo adquirido ao longo do tempo. Aqui nós estamos adquirindo informações ao longo do tempo, mas a avaliação do potencial tem se mantido constante desde a primeira descoberta até hoje. Muito bem, esse óleo produzido, como é que ele vai ser escoado das plataformas que já estão em operação e entrarão em operação para os seus pontos de destino? O planejamento hoje prevê o escoamento através de navios aliviadores com posicionamento dinâmico. Eles poderão fazer o alívio dessa produção diretamente para os terminais terrestres da Petrobras, diretamente para um terminal oceânico que está em fase de projeto. Na verdade, já tem até algumas obras em andamento e tem previsão de entrar em operação em breve. Desse terminal oceânico poderá ser feito o transbordo desse óleo de navios aliviadores com posicionamento dinâmico, que são de custo maior, para navios convencionais, com uma baita redução de custo. E a terceira opção será a exportação desse petróleo, nos casos onde isso se mostrar a alternativa mais adequada. Lembrando que parte desse petróleo pertence aos parceiros da Petrobras, ele tem direito de, enfim, garantido o abastecimento nacional, levar o excedente para onde lhe convier. Então, parte desse petróleo pode ser exportado, até mesmo pela Petrobras, quando for conveniente, diretamente dos campos offshore. Esse é o plano de escoamento do petróleo na área para as descobertas já realizadas. O gás natural será escoado por gasodutos, um gasoduto já em operação, que sai de Lula, vai até a plataforma de Mexilhão, Águas Rasas na Bacia de Santos, e daí até uma unidade de tratamento de gás natural já em operação em Caraguatatuba. Essa rota, chamada Rota 1, esse gasoduto, pode escoar até 10 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Tem uma segunda rota já em construção, com previsão de entrada em operação em agosto de 2014, que vai levar parte do gás para Cabiúnas, no norte capixaba, onde nós temos e teremos a capacidade de processar esse gás natural e destinar o gás tratado para onde for conveniente. E a terceira rota, essa em fase de projeto e licitação, que é a Rota 3, que vai levar o gás para Maricá para abastecer o Comperj. Esse gás será matéria-prima do nosso complexo petroquímico ali em Itaboraí. Essa terceira rota com capacidade para escoar 18 milhões de metros cúbicos por dia. Os 44 milhões de metros cúbicos por dia resultantes da soma das capacidades dessas três rotas correspondem ao pico de produção de gás previsto hoje para as descobertas já realizadas. Então a infraestrutura está em andamento de forma a poder eliminar todo e qualquer gargalo para a produção desse enorme conjunto de descobertas. Falei bastante da estratégia, queria agora mencionar um pouquinho dos resultados, porque a estratégia aponta sempre assim para o futuro, então fica a impressão de que o pré-sal vai vir ainda, os resultados do pré-sal ainda irão acontecer. E não é verdade. Vários resultados estão sendo obtidos, inclusive no que diz respeito à produção de óleo e gás. Eu queria compartilhar com os senhores e senhoras alguns dos principais resultados alcançados.
O primeiro, e diria o mais notável resultado, porque é daí que vem tudo, é a sucessão de significativas descobertas que vêm sendo feitas no polo pré-sal da Bacia de Santos, desde a primeira operação exploratória que nós fizemos lá. São descobertas fantásticas, alguns dos dados que eu vou mencionar são públicos, obviamente, eu não mencionaria aqui se não os fossem, mas algumas descobertas recentes no Campo de Franco, por exemplo, ou na área de Carcará, nós encontramos colunas de rocha com óleo de 300, 400 metros de net pay. São 400 metros de rocha com óleo, espessuras essas que são totalmente incomuns até hoje no Brasil, totalmente incomuns em campos offshore no mundo, e quando a gente quer buscar algum lugar com espessuras semelhantes, a gente começa a ver ali no Oriente Médio, em terra, espessuras semelhantes. Não estou dizendo que os volumes serão na ordem de grandeza, por favor. As nossas reservas não chegarão às reservas da Arábia Saudita. Mas os campos descobertos têm espessuras com óleo de 400 metros. Quantos andares tem esse prédio, doutor França? 20 andares? 25 andares? 25 andares, 75 metros, 80 metros. 5 vezes a altura desse edifício, uma rocha contínua contendo óleo e gás. É disso que a gente está falando. É algo, eu tenho 32 anos de experiência na área de exploração e produção, trabalhei na Bacia de Campos em diversos desenvolvimentos. Marlim, que sempre foi a nossa joia da coroa, são 50 metros de espessura com óleo. O campo de Marlim, até hoje, né, cantado em verso e prosa no mundo, como a maior descoberta em águas profundas já feitas no mundo. Você está falando de algo que em espessura de óleo tem 8, 5, 6 vezes o campo de Marlim. Lula tem 3 vezes o campo de Marlim em espessura. Quando a gente junta área com espessura, vem volume. Não adiantaria nada a área somente se a gente não tivesse nessas áreas acumulações gigantescas. Uma outra forma de mostrar o que está acontecendo sob o ponto de vista de exploração no pré-sal, aqui, desde o primeiro poço perfurado, em 2006 até hoje, foram furados 32 poços exploratórios na Bacia de Santos. 90% de índice de sucesso. Para quem é do ramo, sabe, 50% de sucesso exploratório é para correr para o abraço, como diz a turma. Né? É uma atividade que tem um risco associado. A gente está com mais de 90% de sucesso exploratório na Bacia de Santos. E quando a gente olha a camada pré-sal Santos mais Campos, somado esses 32 com os demais poços já perfurados em Campos, são 73 poços, índice de sucesso maior que 80%. Sucesso fantástico. Fizemos testes de longa duração, como eu já mencionei, em diferentes locações. Em todos os testes de longa duração, que nós percebemos um reservatório de elevadíssima produtividade. Apesar de carbonato, o Elcio é um homem da área, está falando aqui de rochas com permeabilidade da ordem de 1 darcy. Carbonato com 1 darcy de permeabilidade é difícil encontrar. Continuidade lateral muito boa, comprovada por testes de pressão feitos em poços que estavam sendo perfurados a 10 quilômetros dos poços em produção. E você percebe a interferência do poço produtor num poço perfurado a 10 quilômetros, o que significa uma excelente comunicação lateral ao longo da rocha, o que significa uma excelente performance de produção. O piloto de Lula, que é onde nós temos hoje uma unidade já em operação, 4 poços, a gente topou a unidade, existem outros poços perfurados que serão interligados brevemente, mas com 4 poços a gente está produzindo de 90 a 100 mil barris por dia, em média de 25 mil barris por dia por poço. Além desse destaque, produtividade muito alta, cabe destacar também que nessa unidade foi instalado e está em operação o primeiro sistema compacto para separação de CO2 do gás natural numa unidade flutuante. O gás natural no pré-sal, em algumas áreas, tem um teor de contaminantes, CO2 e H2S, que requer tratamento, requer processamento. A indústria domina essas técnicas. Tirar CO2 do gás natural, nós sabemos fazer. Normalmente requer reatores que são grandes. Só que tudo aquilo que é grande trabalha contra a economicidade quando nós pensamos numa unidade marítima de produção. O metro quadrado mais caro do mundo não é na Quinta Avenida, não é na Vieira Soto, é aqui. Então, se você for colocar aqui em cima alguma coisa que tenha grande porte, grande área, você encarece o projeto e pode tornar não econômico o seu desenvolvimento. E nós partimos, então, no desenvolvimento tecnológico, junto com alguns fornecedores nossos,
para ter sistemas compactos para retirar o CO2 do gás natural. E o primeiro desses desenvolvimentos já está em operação com sucesso aqui no Campo de Lula. É também nesse projeto onde foi furado o primeiro poço horizontal no pré-sal. Perfurar poços horizontais é uma prática comum na indústria. Perfurar esses poços atravessando 2 quilômetros de sal não é trivial. Não é trivial. E a gente desenvolveu tecnologia para isso, testou primeiro em terra e perfurou com sucesso um poço horizontal com mais de 1.000 metros de extensão horizontal, que será em breve interligado a essa unidade. Não foi interligado ainda porque a planta de processo tem capacidade para processar 100.000 barris por dia e a produção hoje já é 100.000 barris por dia. Interligá-lo nesse momento não teria ganho. Assim que for oportuno, ele será interligado. E o outro destaque, esse projeto gigantesco, de grande envergadura, foi feito num prazo de 4 anos. É um projeto fast track feito com total segurança, total economicidade e com excelente desempenho de todos os fornecedores. Vou falar um pouquinho mais sobre a produção. Esse gráfico aqui no topo da tela mostra a evolução da produção no pré-sal, lato senso, Bacia de Campos, o BC aqui é Bacia de Campos, e polo pré-sal da Bacia de Santos, o verdinho, produção do pré-sal da Bacia de Campos. O azul, produção do pré-sal da Bacia de Santos. Em janeiro de 11, nós já produzíamos 85.000 barris por dia de petróleo no pré-sal. Bacia de Campos, mais Bacia de Santos. Essa produção é a produção operada pela Petrobras. Uma parcela dela pertence aos parceiros nossos, nos blocos onde nós temos parceiros. Nesses últimos 20 meses, janeiro de 2001, a novembro de 12, menos de 24 meses, 22 meses, a produção quase triplicou. O pré-sal lato senso hoje produz 211.000 barris por dia. Isso é mais que a soma da produção terrestre do Recôncavo Baiano com a Bacia Potiguar e com a área de Sergipe-Alagoas. Isso é mais do que produção de muita companhia de petróleo no mundo. O pré-sal sozinho produz mais do que muita gente boa aí no mundo produz. Companhias de petróleo de porte médio têm dificuldade para manter produções dessa envergadura. Sendo outro destaque o seguinte, a produção na Bacia de Campos dobrou e na Bacia de Santos, como esperado, quase triplicou. O crescimento maior será na Bacia de Santos, e lá que estão as maiores descobertas. E uma outra informação também comparativa interessante, contando tudo que foi produzido no pré-sal, Campos mais Santos, desde a primeira produção, setembro de 2008, até novembro de 12, isso dá 118 milhões de barris de óleo equivalente. O número sozinho, às vezes, não representa muito, mas colocar em perspectiva. A primeira descoberta na Bacia de Campos, Campo de Garopa, descoberta em 74, tem volume recuperável de cerca de 250 milhões de barris de óleo equivalente. Está em produção até hoje. Desde 79 até hoje em produção, e com a produção que ainda vai ocorrer, vai atingir os 250 milhões de barris de óleo equivalente. O pré-sal, em 4 anos, já produziu mais da metade de todo o volume recuperável do Campo de Garopa. 118 milhões de barris de óleo equivalente é reserva de gente grande para descoberta no Golfo do México. E isso aconteceu apenas nos últimos 4 anos. Ou seja, a estratégia não é apenas um plano para o futuro. Várias coisas estão acontecendo e já aconteceram no pré-sal. Um ponto importante que se tem em mente é que cada projeto de desenvolvimento do pré-sal é um mega projeto, é um sistema de produção complexo. Esse mapa aqui, eu tirei o mapa do Google, né, em 3D e coloquei aqui em cima desse mapa o layout submarino do projeto do piloto de Lula, que está em operação na Bacia de Campos, onde esse pontinho aqui representa a localização da plataforma de produção exatamente em cima do edifício sede do EDISE. Isso dá uma ideia da envergadura do projeto, né? Aqui estão as linhas de ancoragem, as linhas de produção, as linhas de injeção, enfim, está o layout submarino. Então, a primeira mensagem que esse slide traz é do porte de um único sistema de produção. Nós estamos falando de 25 projetos dessa envergadura. A segunda mensagem que esse slide traz é muito particular para mim. Como eu moro em Niterói, eu olho para cá e todo dia eu percebo quão distante eu moro do local onde eu trabalho, né? Moro bastante distante do meu local de trabalho. Mas são sistemas de grande envergadura, que demandam tecnologia de ponta, demandam fornecedores de altíssima qualidade, nada pode falhar, demandam confiabilidade em cada sistema e equipamento, comparável com a confiabilidade requerida na indústria aeroespacial. Reparar um sistema submarino de produção é tão caro, complexo e danoso
né? E a falha é tão desastrosa quanto é a falha de um componente, né, de uma aeronave. Para isso, tecnologia é fundamental, né, e eu falo isso aqui com a presença de algumas pessoas que fazem parte da brilhante equipe do nosso centro de pesquisas, do qual tive o privilégio de fazer parte dessa equipe durante os últimos anos, e boa parte das tecnologias gestadas e geradas já foi implementada. Hoje, por exemplo, nós enxergamos com a sísmica através do sal. E a melhor prova de quem está enxergando e enxergando bem é um índice de sucesso exploratório. Não estivéssemos enxergando bem, não teríamos aquele índice de sucesso. Um outro ponto importante, nós desenvolvemos, através de diferentes abordagens, um grau de conhecimento muito bom através desses reservatórios complexos, raros, quase únicos, né? Não existem análogos muito bons no mundo no que diz respeito a histórico de produção desse tipo de rocha carbonática. E como é uma rocha de origem biológica, né, a origem é uma cianobactéria, a exemplo de nós aqui, todos bastante semelhantes, mas todos completamente diferentes, essa rocha também ela prima pela heterogeneidade. A pequenas distâncias, ela muda de configuração, a porosidade é diferente, ela tem, na sua história evolutiva, um processo diagênico, reações químicas ocorreram em diferentes pontos da rocha, transformando permeabilidades boas em ruins, ela é altamente falhada, então entender essa rocha, ser capaz de prever aonde essas heterogeneidades ocorrem e tirar proveito delas, aonde elas forem favoráveis à produção, é fundamental. Então desenvolvemos um imenso trabalho de geração de conhecimento, que inclusive leva nossos geólogos, geofísicos, engenheiros de reservatório a fazer analogias com afloramentos de rochas semelhantes, de mesma idade, em outros locais. Aqui, esse afloramento aqui é na Argentina, a gente tem hoje turmas sequenciais de geólogos, geofísicos, engenheiros, visitando esses reservatórios e vendo a olho nu aquilo que provavelmente está ocorrendo no subsolo do pré-sal. E a outra questão é poder fazer as correlações, caracterizando através da sísmica, caracterizando através da visualização, caracterizando através de análises petrofísicas de detalhe, correlacionar aquilo que você vê no laboratório com o sinal sísmico, gerar modelos geológicos que possam melhor representar a geologia na área e, mais importante ainda, o fluxo dos fluidos dos meios porosos. Ser capaz de, matematicamente, através de simuladores, simular qual vai ser o comportamento da produção para tomar decisões de investimento. Na área de construção de poços, eu citei lá no início, o primeiro poço demorou mais de 1 ano para perfurar, e nós, desde o primeiro poço para cá, estamos trabalhando e gradativamente melhorando a performance. A média do último ano foi em torno de 3 meses de perfuração por poço, saímos de 1 ano para 3 meses, o recorde de perfuração é de 45 dias.